Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, nós estamos no capítulo 11, verso 29. A forma universal. Vejo todas as pessoas disparando precipitadamente em direção às suas bocas, como mariposas, que são destruídas quando se lançam ao fogo ardente. Novamente, verso 29. Vejo todas as pessoas disparando precipitadamente em direção às suas bocas, como mariposas que são destruídas quando se lançam ao fogo ardente. Verso 30. Ó Vishnu, vejo-o, com suas bocas flamejantes, devorando todas as pessoas de todos os lados, cobrindo o universo inteiro com a sua refulgência. Você se manifesta com raios terríveis e abrasadores. Verso 30. Ó Vishnu, vejo-o com as suas bocas flamejantes, devorando todas as pessoas de todos os lados, cobrindo o universo inteiro com sua refulgência. Você se manifesta com raios terríveis e abrasadores. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia para todas as pessoas na sala, namastê. Eu tenho a impressão de que esses versos nós fizemos ele na sexta-feira, se eu não me engano, tá? Apesar de que os versos são muito parecidos um com o outro, né? Mas me deu a impressão de que nós falamos sobre eles da última vez. Você pode só checar isso daí, Sabine? Devi, por favor? Porque eu me lembro de nós termos falado da questão do processo de se preparar durante a vida, que é uma situação emocional. O Arjuna visualizou, teve uma visualização de tudo, incluindo também a dilaceração do universo, a dissolução, né, a morte propriamente dita, né, síndrome do pânico que ele estava sentindo. A impressão que dá é que nós estamos falando do mesmo verso. Só verifica se o verso é semelhante. Prabhu, foi eu que fiz a leitura do verso anterior, eu fiz os 26 e 29, não foi o mesmo verso, é porque realmente são bem parecidos. São muito parecidos um com o outro, né? Sim. Tá. Muito bem. Om Gyana Timirandasya Gyaranjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Krishna. Muito bem. Todos estão me ouvindo aí? Estão me acompanhando? Tá? A Somini não estava me vendo, né? Sim, a voz está ótima. Ok? Então, vou aproveitar. Bom, nós já havíamos mencionado um pouco sobre esse ponto aí na última aula, né? Por conta do fato de que o Arjuna, ele se depara com uma experiência que é uma experiência EQM, né? Que é uma experiência de quase morte. Ele vê todas as pessoas, todos os seres e tal, sendo devorado pelo fator tempo na forma de uma imagem, né, mitológica criada para dar ao Arjuna uma referência analógica, né, de um princípio abstrato. O elemento tempo é um princípio abstrato. Então, para poder fazer a visualização desse elemento tempo, então Krishna cria uma ilusão, que é uma mitologia, né, uma imagem mitológica, e o Arjuna, então, tem aquela visão mística, mitológica, para ter uma experiência direta com um princípio abstrato, que é o elemento tempo. Né? Então, a gente tem essa consideração aí,
e, né, para assim, reprisar o que nós falamos da outra vez, incluindo nesse processo todo da visão dele, lógico que ele também se incluiu aí, né? Porque se ele estava vendo todas as entidades vivas entrando por essa direção, ele também, né, certamente se sentiu envolvido nesse processo da dilaceração, da dissolução do elemento tempo. E nesse momento, então, ele, né, entra numa crise de pânico, medo, ele entra em estado de choque, de medo, e ele vai, então, em breve aí, que nós não chegamos ainda, mas ele vai em breve pedir para que Krishna tire essa visão dele, que ele não veja, que é justamente o que as pessoas, quando têm a experiência da síndrome de pânico, eu particularmente tratei 2 pessoas aqui no nosso espaço Seva com esses sintomas, né, da síndrome de pânico. E uma das coisas que eles, assim, por impulso, né, por ímpeto, tinham, era de me abraçar e pedir para mim confirmar a eles que eu não iria embora para a Índia mais, que eu ficaria aqui. A necessidade de uma sensação de segurança, de estar próximo de alguém que imprima proteção e faça com que a pessoa esqueça daquele medo, ou que aquele medo desapareça do coração ou da visão da pessoa. Então, o Arjuna, ele vai se comportar de maneira semelhante. Ele vai olhar para Krishna e vai pedir: Krishna, por favor, não desapareça, não saia da minha visão, volte novamente a ser o Krishna, que, né, é a pessoa que eu quero estar. Então, a sensação de solidão e de desamparo é imensa. Então, a pessoa precisa ou deseja estar com alguém ou abraçar alguém que transmita a ela segurança e que tenha força para controlar o descontrole emocional dela. Depois eles se acalmam, mas no momento em que está havendo o processo da crise, um dos sintomas é esse, é o sentimento imenso de desamparo e de dissolução, que é o medo, né? O medo de morrer, o medo da existência, que aparece de uma vez só, de uma maneira inadministrável. Então, enquanto a gente consegue levar a vida, a gente vai administrando esse medo nos bastidores, mas eventualmente essa tensão aumenta e ela transborda, e esse transbordamento do medo existencial é o que nós chamamos de a crise do pânico, né? Ou síndrome do pânico. Muito bem. Tem outros fatores, evidentemente. Eu estou falando de um dos aspectos, né, desse fenômeno aí, tá? Agora, quero, né, aproveitar essa combinação de versos para trazer na pauta aqui um tema. É um pouco delicado, mas a gente não pode evitar de falar sobre eles sem correr o risco de sermos espiritualistas ingênuos ou espiritualistas alienados, né? Assim, ou sermos pessoas assim excessivamente, vamos dizer, espirituais, né? Nós temos que entender o seguinte: o sistema todo da criação é um sistema, como nós falamos muitas vezes, extremamente inteligente e projetado de maneira futurística, tá? Então, na medida em que nós vamos evoluindo, o trabalho pesado são feitos por máquinas, né? Antigamente, os trabalhadores tinham que subir nas escadas carregando pedras até lá em cima para construir o prédio. Atualmente existem os sistemas de guindastes, produzido por polias, né, por elevadores mecânicos que fazem esse trabalho. Então, no início, teve até um homem que entrou para o Guinness Book, porque ele conseguiu quebrar tantas pedras, no final, ele faleceu. Incrivelmente, ele faleceu. Mas ele passou 2 dias quebrando pedras e disputando com uma máquina para ver quem conseguia quebrar mais pedras fazendo túneis. Isso foi na América, nos Estados Unidos. Né, quando começou, a pessoa que inventou uma máquina para furar as pedras, quebrar as pedras para fazer um túnel. Então, os trabalhadores ficaram muito apavorados porque aquela máquina ia tirar o trabalho deles. Então, eles fizeram uma competição para ver quem era melhor, a máquina ou, né, os trabalhadores. E esse cara, ele entrou, né, ele era o mais forte de todos, mais rápido, e ele entrou para disputar com a máquina. Ele realmente venceu a máquina por uma fração de 2 ou 3 horas. Ele conseguiu produzir mais que a máquina durante 2 ou 3 horas. Ele chegou na frente, durante 2 dias, ele se manteve 2 ou 3 horas à frente da máquina,
demonstrando que realmente os seres humanos eram mais produtivos que a máquina. Entretanto, ele faleceu e a máquina continuou. Por isso que, né, as máquinas são mais produtivas em termos de longo alcance, porque elas resistem mais. E isso demonstra claramente que nós somos... A nossa força bruta analógica, que não necessita de intelecto, é substituída pelas máquinas. Então, as profissões do futuro necessariamente exigirão cada vez mais envolvimento intelectual que braçal, que físico. As máquinas vão substituindo, né, as atividades físicas analógicas e a nós, humanos, vai restando as atividades da criação, que é o que nós fazemos, porque somos aspectos divinos da criação. Então, nós somos criativos. Então, nós vamos criar e as máquinas vão produzir aquilo que nós criamos intelectualmente. Tá? É assim que funciona. O futuro é assim que funciona. Então, um artista, por exemplo, né? O artista fazia o desenho analógico e se ele quisesse, ele teria que fazer várias telas de forma semelhante para conseguir um resultado. Hoje em dia, um artista faz uma tela e replica aquilo, né? De maneira perfeita e sistematizada, né? Como numa forma de... né? Numa indústria, numa escala industrial, se ele quiser fazer isso. Então, a gente vê que as operações analógicas são necessariamente substituídas por sistemas de tecnologia. Tá? Enquanto melhor é o sistema de tecnologia, tanto mais eficaz é essa substituição. Por isso, nós podemos, assim, usar como metáfora essa analogia, porque é bastante racional fazer isso. Uma vez que, partindo do princípio de que o efeito traz em si os elementos que justificam ou que explicam a causa, que o efeito tem em si os elementos da causa. Então, uma vez que nós, humanos, possuímos essa inteligência proativa de produzir máquinas ou produzir elementos tecnológicos que vão substituir a nossa força bruta, a nossa força mecânica e até a nossa falha mecânica, por exemplo, quando os sistemas de pilotagem forem mais perfeitos, o número de acidentes de automóveis vai reduzir dramaticamente. Por quê? As pessoas sofrem acidentes por terem AVC, por terem parada cardíaca, por terem desmaios súbitos. Outro dia, uma menina lá na nossa comunidade estava andando e simplesmente teve um desmaio súbito. Caiu. Imagina se ela estivesse dirigindo um carro numa rodovia. Né? Como é que seria o resultado disso? Entende? Então, os computadores de bordo dos automóveis, alguns deles na Europa, por exemplo, já faz o rastreamento dos batimentos cardíacos, da condição de sobriedade do motorista, ele já vai calibrando tudo, e quando acontece, por exemplo, de haver uma descompressão da pressão, algum fator incongruente, o carro ele estaciona automaticamente. Ele assume o controle e já estaciona. Então, só essa invenção já diminuiu em 25% em algumas cidades experimentais o índice de acidentes, só por essa invenção. Agora, imagina um carro que, sabe, vai calcular matematicamente a probabilidade de um acidente em 2 quilômetros. Porque é isso que as máquinas fazem, calculam probabilidades. É como jogar xadrez, né? Já sabe qual vai ser a jogada. Então, esse carro passou essa velocidade. O carro que está vindo a 2 km está nessa velocidade e a probabilidade de haver um contato físico é de 78%. Então, o que esse carro vai fazer? Esse carro que calcula a falha mecânica do outro carro que está passando. Então, o que esse carro vai fazer? Ele vai diminuir a velocidade, vai fugir do acidente, possivelmente, e pode até informar ainda os outros 2 carros da possibilidade de haver um acidente e impede isso daí. As máquinas fazem isso. A inteligência mecânica delas é para isso. Então, no futuro, acidentes de carro vai ser uma coisa do passado, devido à evolução tecnológica, o que é uma coisa muito boa para todos nós, porque vai trazer segurança emocional e paz, principalmente para as mães, que é quando os filhos saem, né, para as festas. Então, quer dizer, isso tudo é benéfico e nós desejamos essa paz. Agora, imagina que nós temos essa inteligência, né? Supomos que essa inteligência de futuro já tenha chegado em nossas vidas. Então, nós podemos admitir, do ponto de vista racional, empírico, né, intelectualmente falando, com certa sobriedade e fundamentação, de que haveria uma instância na existência em que esse substrato ou essa capacidade inteligente de organização já estaria presente
na origem da qual nós somos resultados consequentes. Ou seja, havendo a possibilidade de que haja Deus e havendo a probabilidade de que esse princípio Deus seja inteligente tão quanto os seres humanos, ou se for um pouquinho só a mais que os seres humanos, então ele já tem também esse coeficiente de inteligência. Se a gente admitir, pelo menos hipoteticamente, que ele tem uma inteligência superior e vamos dizer infinita, então essa inteligência já estaria presente nele. Então, nós pegamos o universo, que é uma máquina orgânica, ela é uma máquina, entretanto orgânica. Então, o que os cientistas tentam fazer? Criar um robô que tem uma estrutura externa orgânica. Então, eles usam silicone, que é o que mais se aproxima da pele humana. Eles estão tentando replicar aquilo que já foi criado. O corpo humano é uma máquina orgânica. Né? Internamente, ele é rígido, porque tem os ossos, que é esquelético, então é mais rígido. Então, você pega um robô que por dentro é ferro, é rígido, e por fora é silicone, que é macio como a pele humana. É uma réplica daquilo que já existe. Né? Então, já foi construído esse tipo de tecnologia antes. O universo, e aí eles querem colocar inteligência também nos robôs. É tudo réplica, é como se diz, né? O Chacrinha falava quem lembra do Chacrinha lá? Alô, Terezinha? Ele falava assim, na televisão nada se cria, tudo se copia. Então é assim mesmo. Os seres humanos, eles não criam quase nada, eles copiam aquilo que já existe, baseado no impulso de criação e de experiência. Então, se a gente tomar como base que Deus é um ser inteligente, um princípio inteligente, com tecnologia à disposição, a gente pode admitir que esse universo ele é uma máquina orgânica que funciona de maneira automática para realizar todas as funções. Tá? E isso faz com que o diretor, o motorista, o condutor, possa simplesmente relaxar ou então tirar férias com a família. Alguma coisa assim, ok? Isso é inteligente, né? Isso é proativo. Então, quando nós vemos, por exemplo, situações, por exemplo, como as grandes tragédias que acontecem na humanidade, tsunamis na Tailândia, furacões nos Estados Unidos, né? Terremotos na Turquia, enchentes no Rio Grande do Sul, incêndio no Havaí. Então, nós pensamos da seguinte maneira: onde está Deus? Auschwitz, né? Holocausto. Por que Deus não está proativamente presente para evitar que isso aconteça antes, para que a gente não precise entrar em pânico ou em desespero e acioná-lo na emergência? Senhor, Senhor, onde você está? Volta logo, porque a coisa aqui não está dando certo. Então você tem que vir o mais rápido possível. Né? Então nós podemos conjecturar que é o que se faz, por exemplo, né, o Papa João Paulo, o Papa não foi o Ratzinger, o sucessor do João Paulo. Ele é alemão, né? Olha só que interessante, o João Paulo era polonês e o sucessor dele alemão, né? Ambos papas. E o Ratzinger, quando ele voltou para a Alemanha, ele foi visitar Auschwitz, que é o local do Holocausto dos judeus. Ele chegou, se emocionou e disse: onde estava Deus? Né? Ou seja, essa é uma conjecturação que nós fazemos diante das grandes tragédias da humanidade. Nós oramos e pedimos a Deus que alivie o sofrimento das pessoas, porque essa é a nossa natureza. Nós fazemos parte desse grupo e nós nos sensibilizamos como eles, porque poderia ser conosco, poderia ser com nossos filhos, poderia ser com um parente. Né? Muitos podem até, inclusive, ter parentes nessas condições. Então, nós oramos a Deus para que, por favor, alivie o sofrimento das pessoas. Mas a gente também poderia conjecturar que é onde estava Deus, que poderia ter evitado que essa tragédia acontecesse antes que ela acontecesse, já que ele tem tecnologia de futuro de previsão para esses fatores. Né? Então, nós não podemos ter a ingenuidade de pensar que essa função automática da administração dos detalhes das civilizações, e a raça humana não é a única, a Terra não é a única colônia de humanos, essa função, ela tem esse conjunto de convivências tem uma administração automática. Essa administração automática, tecnicamente conhecida, a gente sabe disso, né? Isso não é novidade para ninguém, chama-se as leis do karma, que são as leis de ações e reações. Mas essas leis, elas não são administradas diretamente por Deus, pessoalmente.
esse mecanismo é administrado por um sistema algorítmico, automático. Do contrário, nós como seres sensíveis, nós como seres emocionais, não conseguiríamos simplesmente permitir que isso acontecesse, porque nós temos compaixão. Então, se nós temos esse sentimento de compaixão, ele também teria que estar em Deus, teoricamente, por questão de refração. Entretanto, essas coisas ainda assim acontecem com nós humanos como tragédias coletivas, como um karma coletivo. Como nós sabemos, nós pontuamos, as leis do karma, elas são terceirizadas para um sistema imparcial, que faz o cálculo dos arquivos anteriores e dá um resultado final de acordo com os arquivos. A nós, as pessoas que não estamos diretamente envolvidas com esse karma específico, nós temos outros tipos de karma no momento, a nós cabe ter compaixão daqueles que sofrem sempre, porque nós estamos envolvidos nesse processo todo também. Nós não podemos não devemos necessariamente, com base no conhecimento da lei do karma, fazer os julgamentos de forma seca e de forma insensível. Nós não podemos deixar de fazer análise sem o risco de correr o risco de sermos ingênuos ou pretensiosamente melhores do que Deus. Porque se ele, que é o administrador supremo, está vendo isso acontecer e permite que aconteça, a nossa indignação com relação à existência é uma outra forma de dizer que se eu for Deus, farei diferente. Serei melhor do que Deus na administração. Votem em mim para ser o próximo Deus da próxima vez. Então, sutilmente, a pessoa está se colocando numa posição superior à posição divina, à posição de Deus, o que pode ser relativamente um grande risco, porque ela pode não ter os arquivos anteriores do conjunto das pessoas que estão passando por esse desafio na vida nesse instante. Tá? Então, a gente não pode fazer um julgamento direto da pessoa a Deus. O que a gente faz? Transferimos essa responsabilidade para a direção da justiça divina, que é o karma. Entretanto, nós, como seres humanos, ficamos solidários com aqueles que sofrem, porque nós também estamos envolvidos nesse karma coletivo. Então, a análise deve ser profissional em termos de entender que o processo do retorno e da administração disso é mecânico, gerado por um sistema mecânico, porém altamente sofisticado, que é algorítmico, que nós chamamos de karma. Nós somos seres orgânicos sensíveis, então nós temos compaixão daqueles que sofrem, entretanto nós somos pensadores. Nós não podemos deixar de fazer análises profissionais para que também nós saibamos que a nossa atitude deve ser sempre a de realizar atividades benéficas, piedosas. Jamais se envolver com atividades de violência, de degradação, de decadência, porque nós sabemos que os resultados que nós fazemos na ignorância são reais, em qualquer momento da nossa existência. Às vezes, tem um ditado que diz que nós prometemos sorrindo aquilo que depois nós, eventualmente, temos que cumprir chorando. A vida faz isso conosco. Nós temos que ter respeito, compaixão do sofrimento daquelas pessoas que estão vivendo os seus resultados algorítmicos, porque essa nossa posição enquanto seres humanos com uma nobreza de caráter, com maturidade de personalidade, não fazer julgamentos pejorativos do ponto de vista da natureza humana. Entretanto, nós não podemos ser ingênuos de atribuir a falta de administração, a inoperância, a inadimplência ou a incapacidade de Deus de administrar as coisas. Por quê? Tem o fator envolvido que são os arquivos anteriores. E nós não temos acesso a esses arquivos, e o nosso julgamento é parcial, com base naquilo que nós estamos vendo no momento. Tá? Então, é só para a gente pontuar aí, não só nesse caso, mas em todos os casos das tragédias humanas. Tá? Nós temos que ter essa postura, uma analítica e outra emocional. Na nossa posição emocional, moral, nós sempre temos que ter compaixão e respeito ao sofrimento de qualquer ser humano, independentemente do que ele esteja passando. Entretanto, a nossa percepção analítica é que nós não devemos produzir atividades impiedosas, porque elas geram sofrimentos. Isso é racional. Tá? Então é isso, pessoal. Vou então interromper a minha fala aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hari Om, Shanti, Namastê,